Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Jefferson e esse é mais um programa Saberes em Casa para a EJA do ciclo 2. Sejam todos e todas muito bem-vindos e muito bem-vindas. No mês de março, nosso tema é água e hoje nós vamos falar sobre os principais rios do Brasil e de todo o estado de São Paulo. Vamos lá? O Brasil, com seu imenso território, possui contrastes interessantes sobre a distribuição desses recursos tão preciosos, que é a água. Além do mais, mesmo uma região tendo uma boa quantidade de chuva, ainda deve-se levar em conta variações naturais do clima, como no exemplo do Sudeste brasileiro, onde estamos inseridos, que ocasiona anos que chove mais e anos que chove menos. E isso influencia na distribuição da água contida nos rios. Mas antes, vamos verificar o que significa um termo muito ligado à dinâmica do rio, que é a bacia hidrográfica. Bacia hidrográfica é a relação dinâmica de um rio principal e seus afluentes, levando em conta o escoamento da água da chuva na superfície até os rios. Vamos ver algumas características das principais bacias hidrográficas brasileiras. Bacia Amazônica é considerada a maior bacia do mundo e banha outros 6 países da América do Sul. Seu principal rio, o Amazonas, é bastante utilizado para o transporte de pessoas e cargas, servindo de meio para a navegação fluvial. Além disso, é considerado o maior rio do mundo, com uma grande vazão, passando por uma área relativamente plana e pouco profunda. Devido a essa grande quantidade de água, a bacia amazônica possui um grande potencial hidrelétrico. Mais um exemplo é a bacia do Tocantins-Araguaia, bacia genuinamente brasileira, em que seus 2 principais rios, o Araguaia, principal afluente, e o Tocantins, rio principal, banham 9% do território brasileiro. Escoam do Planalto Central em direção ao norte do país, passando pelos estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Pará, Maranhão e Distrito Federal. Um outro exemplo é a Bacia do São Francisco. É outra bacia localizada em território brasileiro. Ela percorre aproximadamente 8% do país. O principal rio é o São Francisco e ele perpassa uma distância de 2.700 quilômetros, nascendo em Minas Gerais e indo em direção ao Nordeste, nos estados da Bahia, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, banhando ainda Goiás e o Distrito Federal. Outro importante fator característico dessa bacia é a presença de 3 tipos de vegetação, que são cerrado, caatinga e mata atlântica. Outra bacia importante, a Bacia Platina, é a segunda bacia em extensão, sendo ocupada pelos rios Paraná, Paraguai e Uruguai. Como o nome diz, essa bacia tem como foz o Rio da Prata, no Uruguai, desaguando no Oceano Atlântico. Já a bacia do Paraná ocupa uma área de planaltos e de grande importância para a economia brasileira, pois nela está localizada a usina hidrelétrica de Itaipu e a hidrovia Tietê-Paraná. Banha os estados de Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e Paraná. O Brasil possui um território privilegiado em potencial hídrico, que detém uma das maiores reservas de água doce do mundo. Essas reservas estão distribuídas em rios caudalosos que compõem bacias hidrográficas de longas extensões, favorecem a produção de energia elétrica e também a navegação. Um aspecto importante da hidrografia brasileira é que há uma grande incidência de rios torrenciais, com uma grande abundância de água que duram o ano inteiro. E por isso são chamados de perenes. Isso em decorrência do clima predominantemente úmido e que prevalece no país,
salvo os rios do sertão nordestino, que possuem rios sazonais. Sazonais quer dizer temporários. Pois é, pessoal, vamos ver agora o que acontece no estado de São Paulo. A bacia do Paraná está localizada na região central e oeste do estado. Ela é a maior extensão e quantidade de rios e de água no estado. Logo, é a bacia hidrográfica mais importante do estado de São Paulo. Os principais rios da bacia do Paraná, que estão localizados no estado de São Paulo, são Rio Paraná, na divisa de Mato Grosso do Sul, Rio Tietê, Rio Grande, Rio Paranapanema, Rio do Peixe, Rio Pardo, Rio Turvo e Rio Piracicaba. Quanto rio, né? Vamos falar do Rio Tietê, que está próximo de nós, que moramos aqui em Guarulhos. Ele faz divisa com o município de Guarulhos e com o município de São Paulo ao sul. O Rio Tietê é um dos rios mais conhecidos do Brasil, com uma vasta rede hidrográfica. Possui grande importância econômica e cultural, pois faz parte do processo de formação de 62 municípios ribeirinhos que surgiram na sua margem. O aproveitamento do rio fica por conta do uso de suas águas para agricultura, pecuária e geração de energia em alguns trechos que possuem usinas. Destaca-se também em razão de seus problemas ambientais. Trata-se de um manancial altamente poluído e que recebe diariamente mais de 2 toneladas de resíduos sólidos, esgoto da maior metrópole nacional, São Paulo. Esse rio possui inclusive trechos mortos, que não pode possuir vida animal ou vegetal em certos lugares. Agora vamos a alguns dados gerais do Rio Tietê. Preste atenção. O comprimento do Rio Tietê é de 1.100 quilômetros e atravessa todo o estado de São Paulo. A nascente do Rio Tietê é em Salesópolis, aqui em São Paulo. A altitude da nascente é de 1.030 metros. A foz, o Rio Tietê percorre 1.100 quilômetros até o município de Itapura e sua foz no Rio Paraná, na divisa com o Mato Grosso do Sul. Os afluentes principais, o Rio Piracicaba, o Jacaré-Pepira e o Rio Sorocaba. O Rio Tietê também exerce papel importante para o aproveitamento econômico, como atividades de navegação, abastecimento, turismo e a presença de usinas hidrelétricas, como a de Pirapora do Bom Jesus e a usina de Rasgão, ambas responsáveis pelo abastecimento elétrico de São Paulo e do seu entorno. Os problemas ambientais ligados a um dos principais rios do estado de São Paulo têm relação direta com sua cidade e a sua superpopulação. O rio recebe grande volume de esgoto industrial na cidade de Mogi das Cruzes, que fica a 45 quilômetros da sua nascente. Além do que, recebe da metrópole nacional, que é São Paulo, com o despejo de dejetos industriais urbanos em seu curso na região metropolitana paulista. E olha, hoje é o dia do Rio Tietê. A gente preparou uma reportagem super especial para mostrar a importância dele para o país, claro, para o estado e para a região também, viu? Mas não pensa você não que o Tietê é fundamental só para pesca, ou então para diversão, ou então por conta da água, né? O papel dele vai muito além, ele é essencial para a nossa economia. E os trechos em que o rio passa aqui pela região noroeste têm função fundamental, dá só uma olhada. No interior de São Paulo, o Tietê está sempre assim, cercado de pessoas. Mas o lazer é só uma das atividades que o rio oferece. Essas águas também são responsáveis por movimentar a economia do país inteiro. Estamos em Pereira Barreto, a cerca de 600 quilômetros da capital, onde foi construído o segundo maior canal artificial de água doce do mundo. Seu Wilson é quem vai conduzir a gente neste passeio de barco pela passagem.
canal faz parte da hidrovia Tietê-Paraná. Por aqui passam barcaças com toneladas de grãos todos os dias. As cargas percorrem todo o centro-oeste até o sudeste do país, o que só é possível por causa da estrutura, que tem quase 10 quilômetros de extensão. Seu Wilson não é só o condutor do nosso barco, ele é quase um guia turístico. O topógrafo conhece muito bem esse trajeto porque trabalhou na construção do canal, que foi inaugurado há quase 40 anos. O canal artificial é uma coisa que foi construído. Esse projetado que você vê assim, eu fiz parte dele, fiz demarcação. Na época eu trabalhava na topografia aqui. Por isso que é um artificial, não é natural ele. Foi feito pela mão do homem. Uma obra de grande importância, foi um projeto muito bem feito, o qual dá essa sustentação da hidrovia de Rio Tietê e Rio São José dos Dourados com Paraná, o qual vai até São Simão, Goiás. Esse transporte é importante, feito pela água, né? É uma grande economia para o país, através da água, o volume de transporte é muito maior do que de caminhão. Nós estamos exatamente no ponto onde o canal artificial de Pereira Barreto faz a interligação da hidrovia Tietê-Paraná. Mas ele tem outro papel fundamental, que é ajudar a manter o nível dos reservatórios das usinas hidrelétricas do Noroeste Paulista. Isso porque essas mesmas águas do Tietê também são responsáveis pela produção de energia elétrica. Só aqui no noroeste do estado de São Paulo, 2 hidrelétricas dependem do rio. Uma delas é esta unidade em Buretama, que tem capacidade para gerar energia para aproximadamente 4 milhões de habitantes. Além disso, o Tietê passa por mais de 60 cidades do estado de São Paulo, por isso é a principal fonte de energia para outras usinas hidrelétricas do estado. Essa abundância de água permite que as geradoras paulistas sejam responsáveis por ajudar o estado a fornecer 16% da eletricidade de todo o país. Ela está num ponto estratégico do estado de São Paulo, porque hoje nós podemos falar que as maiores cargas estão no Sudeste. E é fundamental o ponto que nós estamos conectados. Para você ter uma ideia, toda essa água que passa pelo Tietê, ela chega até Itaipu. Itaipu é uma usina multinacional e isso realmente é o que traz uma maior confiabilidade para o sistema elétrico. A importância do rio não para na geração de energia elétrica. É que um dia alguém olhou para as águas limpas do Tietê e viu mais uma possibilidade: transformar Araçatuba na única cidade não ribeirinha do estado de São Paulo a captar e tratar a água do rio Tietê para abastecer a população. A ideia visionária se tornou realidade há 4 anos. Todos os dias, mais de 10 milhões de litros de água são captados do rio Tietê e percorrem 15 quilômetros até a estação de tratamento. Depois, tudo isso é distribuído para mais de 50 mil pessoas que moram na zona norte de Araçatuba. Usar a água do Tietê foi pensado no crescimento de uma cidade que continua em expansão. Por isso, a empresa responsável pelo serviço pretende aumentar a quantidade de casas abastecidas pelo rio. A gente já está preparado para o crescimento da população quando você fala em adução do rio Tietê, ou seja, a gente tira a água do rio Tietê, percorre 15 quilômetros, chega à estação de tratamento que já está preparada para o crescimento. Agora, com o crescimento dos bairros, a gente precisa fazer o reforço e a ampliação das redes de distribuição. Quem mora lá na capital, onde o rio Tietê é sujo e poluído, nem imagina que aqui em Araçatuba a água dele sai da torneira assim, olha só, limpinha e dá até para beber. Nem a gente que mora aqui acredita, né, Vanete? É verdade. É difícil acreditar que, através da água captada do rio Tietê, a gente consegue, nas nossas torneiras, assim, clarinha, com a possibilidade de tomar, de cozinhar, né? E todas as necessidades que a gente precisa, porque a água é vida. A gente não vive sem água. O rio é um fenômeno, né, para o estado de São Paulo, para o Brasil. O rio Tietê, com os bandeirantes, ele elevou, mudou as fronteiras do país. Então essa é a importância do rio Tietê. Nós todos temos que olhar para o rio Tietê, nós paulistanos, principalmente da capital, olhar com orgulho. É um rio que, além de ser nosso patrimônio cultural, energético, turístico, é aquilo que mexe com a nossa identidade regional. Pois é, o Tietê é um presente não só para Araçatuba, nem apenas para o estado de São Paulo.
mas também para todo o Brasil. Preste atenção agora. Quando um rio principal e seus afluentes passam a ser importante modo de escoamento, de transporte de pessoas e cargas, esse grupo de rio passa a ser chamado também de hidrovia. Aqui no Sudeste temos a hidrovia chamada Tietê-Paraná. Agora eu vou sugerir para você uma pesquisa. Você vai pesquisar justamente sobre esta hidrovia Tietê-Paraná. E para te auxiliar nessa pesquisa, converse com o seu professor de Natureza e Sociedade ou com o seu professor de Ciências, ou também troque ideias com os seus colegas. Vamos lá? Eu quero ver se você consegue fazer essa pesquisa, publique nas suas redes sociais ou compartilhe com a gente #Saberes em Casa. Quero ver a sua pesquisa, ok? Pessoal, chegamos ao final de mais um programa. Obrigado por você ter estado até aqui com a gente. Fiquem bem e até o próximo programa.